Quero ouvir a voz de Deus, eu dependo da sua poder. Para você que faz parte da família adventista, um feliz sábado. Se porventura tiver alguns dos amigos aí que não faz parte da nossa fé, você também é bem-vindo, né? Cumprimentar aqui o pastor Hildo, que está conosco, a sua família, Joelma, o Joel. Pastor Hildo tem sido uma bênção na minha vida, e eu posso dizer que eu tenho um pastor, viu? Deus abençoe o senhor, pastor, seu ministério, a sua casa, a sua família, tá? Que o senhor continue frutificando onde o senhor estiver. Eu agradeço a Deus pelo pastor Hildo, que tem sido uma bênção na minha vida. Irmãos, eu quero compartilhar com você um texto que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar rapidamente esse texto com você nessa noite, pedindo que você abra a sua Bíblia no capítulo 15 do livro de Lucas. 15 do livro de Lucas, de onde nós iremos tirar a nossa reflexão nessa noite. Nós não temos uma mensagem, mas uma breve reflexão, né? Nós estamos celebrando esse final de semana um projeto da igreja chamado Restaurados, e a ideia é pregar para aqueles que conheceram a palavra e por esse outro motivo da vida estão tais quais o filho pródigo, né? Então, durante todo esse final de semana teremos uma festa maravilhosa aqui na igreja. Pessoas estarão selando o seu compromisso, descendo as águas batismais, e há uma alegria no coração do pastor, né, pastor? Esse é o nosso objetivo, né? Ser instrumento de Deus para poder salvar pessoas. E hoje eu comecei um dia recebendo uma notícia que me deixou muito feliz, que às vezes a gente no ministério se encontra tal qual ovelha, como sem pastor. Às vezes as pessoas que mais falam são as que mais precisam ouvir, né? E não há refrigério melhor quando a gente ouve que o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, embora a gente parece que não está tendo resultado. Eu recebi uma notícia hoje de que uma pessoa nessas andanças minhas aí pregando o evangelho, lá em Cuiabá, na igreja, o senhor foi pastor, viu, pastor? Lá em Santa Isabel, até compartilhei o áudio com o pastor Hildo. A Vanessa, uma irmã da nossa igreja, eu fiz lá um trabalho missionário naquela igreja, e hoje, nesse exato momento que eu estou falando aqui, está tendo uma festa fruto do nosso trabalho, que a pessoa decidiu aceitar Jesus e vai descer hoje as águas batismais. A Bíblia diz que há a festa no céu quando o pecador se arrepende, e hoje eu comecei o dia muito feliz, muito alegre, né? Quando a gente pensa que nós somos seres humanos tão pecadores, tão pequenos, mas mesmo assim Deus quer nos usar para salvar a vida das outras pessoas. Traz alegria no meu coração e também traz no coração de Deus. Eu quero ler com você os versículos 23 e 24 desse capítulo. Capítulo 15 do livro de Lucas. Diz assim: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Agora leia comigo o versículo 32. Entretanto, o pai, explicando agora o motivo da festa para o irmão mais velho, ele diz: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa é a razão do evangelho. O capítulo 15 do livro de Lucas é o evangelho dentro do evangelho. Se é verdade que o capítulo 19, o versículo 10, sintetiza a ideia da salvação por toda a Bíblia, é verdade que o capítulo 15 do livro de Lucas é um resumo da história da salvação. Lucas 19:10 diz, lembra desse texto? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é um versículo que resume toda a ideia da salvação. Mas Lucas 15 é o capítulo que resume a ideia da salvação. Portanto, é um dos capítulos mais pregados, mais falados e pouco entendido, porque é um capítulo que evidencia a alegria de Deus por aqueles pecadores que foram encontrados.
A ênfase principal do capítulo 15 do livro de Lucas está no coração de Deus, que também se alegra por ter encontrado o filho que estava perdido. Você já se alegrou por encontrar algo valioso que perdeu e você depois encontrou? Qual foi a sua reação? Inicialmente, quando nós perdemos algo valioso, há frustração, tristeza, sentimento ruim. O que Lucas está tentando enfatizar nesse capítulo é que Deus sente a mesma coisa. Quando alguém se perde, há um sentimento de tristeza. E aí Jesus conta 3 parábolas dentro desse capítulo para enfatizar a graça e a misericórdia de Deus por aqueles que estão perdidos. Ele conta a história da ovelha perdida e a proporção é de 100 para 1. A parábola da dracma, da moeda perdida, a proporção de 10 para 1. E aqui, quando ele vai falar do ser humano, a proporção é de 1 para 2. Por que Lucas está enfatizando essa proporção praticamente de 2 para 1, de 1 para 1? Porque nós estamos falando de seres humanos. E para Deus, é isso, irmãos, que a gente precisa meditar e refletir nos últimos eventos da igreja. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Você se alegra quando alguém que caiu se afastou do caminho do Senhor e ele volta para o caminho de Deus? Qual é a sua reação quando alguém se afasta e essa pessoa agora volta, ela se encontra no apreço da igreja? Isso é coisa, pastor, que eu tenho refletido ultimamente no papel da igreja, como nós devemos tratar aqueles que caem, os pecadores. Primeira coisa que eu quero dizer para você: qual foi a razão pela qual Jesus contou essas 3 parábolas? Quero ler com você o versículo do capítulo 15, do início, versículos 2 e 3. Aliás, vamos ler o versículo 1 e 2, melhor dizendo. Aproximando-se Jesus de todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus era amigo dos pecadores. E essa visão a gente tem que ter, irmãos, bem de perto, essa impressão dentro da igreja. A igreja não é um clube de santos. A igreja não é um museu de santos. A igreja é uma habitação de pecadores arrependidos que estão em busca da graça e da misericórdia de Deus. E eu e você não somos melhores que ninguém. Se tem um grupo que foi repreendido duramente por Jesus, foram os religiosos e os fariseus, que na sua forma tacanha de ver o evangelho, se achavam melhores que os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você de forma bem carinhosa nessa noite. A razão do evangelho é o pecador. E dentro dessa perspectiva, a Bíblia diz que todos nós somos o quê? Pecadores. Sabe que é o exercício que eu tenho feito, irmãos, que a gente precisa fazer ultimamente? Julgar menos as pessoas. Ter um olhar de compaixão, de misericórdia, e entender que mesmo aqueles que foram chamados por Deus para uma função, eles têm uma função especial, mas também são pessoas que carecem da graça e da misericórdia de Deus, porque são tão pecadores quanto eu e você. Nós somos melhores que ninguém. A gente tem que parar com essa hipocrisia, ou talvez desmistificar algumas coisas que talvez foi colocada de forma errada. Somos pecadores, queridos. Todavia, isso não pode ser desculpa para continuar pecando, mas somos pecadores que estamos em busca da graça e da misericórdia de Deus. E Jesus, o motivo da salvação, do plano da redenção, é buscar aqueles que estão perdidos. E do ponto de vista bíblico, não existe um sequer que mereça a salvação. Sabe que talvez, irmãos, qual seja o problema da religião? É que às vezes a religião deveria ser um elo de aproximação, ela acaba às vezes afastando as pessoas.
Porque a ideia da religião é religar o homem a Deus. Agora, o problema não era de Cristo com a religião, o problema era de Cristo com os religiosos. No caso da parábola, eles estavam dizendo que Jesus ou repreendendo Jesus pela ação de Jesus de estar com aqueles homens que eles consideravam fora do plano da salvação. Por que Jesus conta essa parábola? Você vai perceber que no início da parábola parece que há uma redundância nos termos. Porque Lucas inicia dizendo que Jesus se aproximava de publicanos e pecadores, mas os publicanos não eram pecadores? Sim ou não? Sim. Acontece que na visão dos judeus, os publicanos não eram apenas pecadores, eles eram traidores da pátria. Eles eram o que existia de pior na mente deles, eram os publicanos. Porque os publicanos eram judeus que se venderam a Roma, traindo a sua pátria para explorar o seu próprio povo. Por isso a ênfase do capítulo, Jesus estava com um publicano e com os pecadores. No capítulo 19 de Lucas você vai notar que Jesus se oferece para comer e passar a noite na casa de quem? Do chefe dos publicanos. E essa não é a primeira vez que diante dos olhares dos religiosos Jesus é repreendido pela ação de estar com os pecadores. O que a gente precisa entender, e que às vezes, irmãos, a gente confunde, é que a gente precisa avançar como igreja, é que aceitar uma pessoa não significa aceitar os seus pecados, os seus erros. E quando eu aceito a Jesus e que faço parte da religião, do cristianismo, isso não significa abandonar os pecadores. A questão é, quem influencia quem? E Jesus veio para influenciar, não ser influenciado. Ele veio para salvar, mesmo aqueles que eram colocados como os piores da sociedade. Eu tenho uma preocupação com a igreja, irmãos, que tem elitizado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é para pecador, quanto mais pecador, mais a graça tem que alcançar as pessoas. Eu sou de uma época, irmãos, que a gente orava por ladrões, prostitutas, essa é a razão do evangelho. Eu não tenho motivo mesmo dentro da igreja, servindo a Deus e sendo chamado para fazer uma missão, de me colocar acima ou achar melhor que os outros. Oh, irmãos, essa não é a primeira vez que Jesus conta a parábola para refutar a ideia de superioridade de religião. Jesus contou a parábola do fariseu e publicano, e o motivo pelo qual Jesus contou a parábola do fariseu e publicano é o mesmo motivo pelo qual Jesus conta essas três parábolas, porque o fariseu orava de si para si, se achando superiores aos outros. Se tem uma coisa que Deus rejeita é isso, irmãos, o exclusivismo religioso. Ele é tão nefasto à religião e à graça de Deus quanto o adultério. E aí Jesus conta três parábolas. É impressionante que nessas três parábolas a estrutura é a mesma. Jesus enfatiza a tragédia da perda, a diligência da busca e a alegria da salvação. Jesus conta a parábola do filho pródigo. E nos próximos 10 minutos eu quero tirar algumas lições urgentes dessa parábola do filho pródigo. Você conhece a história? E eu só vou relembrar alguns pontos aqui cruciais da história. Jesus contou a parábola dizendo que o filho mais novo, que é o filho pródigo, ele se aproxima do pai e pede para que o pai partilhe tudo aquilo que ele achava que tinha direito. O que é impressionante nessa parábola é que eu não vejo em nenhum momento o pai virando para o filho mais novo dizendo: ó filho, não. Porque parece-me que dentro dessa cultura do mundo oriental, lá, tanto quanto é aqui, o pai, mesmo em vida, ele não podia partilhar os seus bens. O pedido do filho parece ser uma afronta ao pai, porque o pai estava vivo. Quando o filho vem até o pai e pede parte da herança dele, ou a parte dele da herança,
Era como se o filho estivesse desejando a morte do pai. O que o filho estava fazendo era ilegal, era imoral. A reação de um pai comum, se fosse lá no Nordeste, na Bahia, o pai ia colocar o dedo em risco, ia tomar vergonha na tua cara. Eu estou vivo, miserável, não é? Como é que é esse negócio? Mas o pai na parábola representa quem, irmãos? Quem é o pai na parábola? Deus. E aqui está a fraqueza de Deus, porque a Bíblia diz em 1 João 4,8, pastor, qual é a essência divina? A Bíblia diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a essência do amor, ou a fraqueza do amor, é permitir que as pessoas façam as suas escolhas. Foi Nietzsche que disse isso. Se Deus tem uma fraqueza, é o seu amor pela raça humana. O pai representa Deus, e o pai permite que o filho vá embora, mesmo a sua própria contra-vontade. Não era desejo do pai que o filho fosse embora, mas o pai percebe que mesmo que ele desejasse que o filho ficasse perto, o filho já estava emocionalmente longe, distante. O coração dele não estava mais ali nos afazeres, ele queria ir para longe. E a Bíblia diz que o filho de fato foi para longe, deu linha. A Bíblia chega a dizer que o filho foi para uma terra distante. Que terra distante era essa que o filho foi? Geograficamente, a terra distante era a terra dos gentios. E na terra dos gentios não existia lei. O filho poderia viver a seu bel prazer, fazer o que dava na teia. Era isso que ele queria viver, a liberdade, longe de Deus, experimentar as coisas loucas deste mundo. O filho foi para uma terra distante, e a terra distante espiritualmente é a terra onde você pode fazer o que você bem entender. E ele foi, viveu o que ele queria, gastou todo o seu dinheiro, consumiu tudo as suas energias, a sua juventude, viveu longe do pai, realizou tudo aquilo que estava dentro do intento do seu coração. Ele estava numa terra distante, numa terra sem lei. Mas é impressionante, né, irmãos? Esse tipo de liberdade que o coração do ser humano anseia. Quanto mais longe nós vivemos de Deus, mais vazios e sem significado continua a nossa vida. Porque a vida sem homem, do homem sem Deus não tem propósito, não tem significado. O texto bíblico fala que ele perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, começou a padecer necessidade. Você vai notar no texto bíblico que a Bíblia diz que ele perdeu todos os seus bens, padeceu necessidade, e ele foi apacentar porcos. Veja e perceba o efeito decrescente que o texto coloca a situação. Eu imagino que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, que quando ele podia bancar as rodadas de cerveja, as noitadas, ele tinha pessoas próximas dele. E a vida é assim. Quando você tem dinheiro, o grande Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, disse isso: o problema de quem tem dinheiro, às vezes, é que você não sabe quem são os seus verdadeiros amigos. Somente na escassez, na falta, que você vai perceber. E às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para você perceber quem são os verdadeiros que estão do seu lado. Quando ele tinha dinheiro, quando ele podia bancar noitadas de cervejada, todos os amigos estavam o abraçando ali. Mas o texto bíblico diz que quando esse jovem começou a padecer necessidade, e essa é a consequência, não existe queridinho dentro do plano da salvação. Eu posso viver da forma que eu bem entender, mas eu não vou estar nunca livre das consequências. O jovem foi para uma terra distante, gastou o que ele tinha, viveu a seu bel prazer, e a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a padecer necessidade. Seus amigos foram embora, ele ficou sozinho, não tinha mais dinheiro. Agora longe de casa, longe do pai, longe dos amigos, sem recursos, sem dinheiro, vazio, fedido. Esse jovem, ele foi apacentar porcos. Imagina,
que nós estamos falando de uma sociedade judaica. Para o judeu era difícil tocar num porco, quanto mais apacentar porco. Mas esse é o retrato da vida do homem sem Deus. Isso retrata o quão drástico é o pecado, ou para quão longe ele nos leva, distante de Deus, ou a que estágio podemos chegar longe de Deus. Dos diversos conceitos que a Bíblia dá para o pecado, é o que está em Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, nem surdo o seu ouvido para poder ouvir, mas são os vossas iniquidades que fazem separação entre mim e vós. O pecado causa separação, distância de Deus. Mas é impressionante, irmãos, que o texto bíblico que conta essa mesma história diz que em algum momento dessas que o jovem estava cuidando do porco, ele caiu em si. E toda vez que eu leio essa parábola, e eu vou orar e eu peço iluminação divina e tento investigar, pesquisar, para ver alguma resposta do que levou à ação, pastor, teologicamente, de levar uma explicação natural de como um jovem que estava longe de Deus, viciado, dependente dos seus pecados, como esse jovem agora cai em si. Porque a Bíblia, pelo menos na parábola, não dá nenhum indício de que houvesse alguém convidando ele para sair daquela situação. O que levou esse jovem a fazer essa reflexão e querer voltar para casa? O amor de Deus, que nunca desiste de nós. Independente da circunstância que você tenha aí, do pecado que você tenha cometido, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus nessa noite. O amor de Deus é maior do que as nossas fraquezas. Mesmo na eternidade iremos estudar a respeito do amor de Deus. Ellen White, quando tenta descrever o amor de Deus, irmãos, ela diz que não existe pena e que nem a eternidade vai conseguir descrever a profundeza do amor de Deus. Deus não desiste das suas criaturas. Se um dia um ser humano se perder, irmãos, não vai ser por causa do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Toda vez que o ser humano expressar qualquer esboço, por mais débil que seja, na vontade de voltar para o seu Criador, Deus vai estar sempre de braços abertos para poder receber as suas criaturas. É o amor de Deus, personificado na pessoa do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo, pelo menos dentro da perspectiva da parábola, que levou esse jovem a fazer uma reflexão da sua situação e voltar para si. Quando a Bíblia diz que ele caiu em si, o contraponto é que ele estava fora de si. E quem traz o ser humano para a sua própria estabilidade, essa é uma função que não é minha, não é sua, é a função da obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Por isso que Davi, irmãos, quando escreve um salmo do arrependimento, Davi diz o seguinte no Salmo 51: oh Deus, não me lance fora da sua presença e nem retire de mim o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia vai advogar que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Porque João diz que o papel do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado e da nossa condição. Eu não tenho dúvida, irmãos, que embora fosse uma parábola, essa é uma parábola muito próxima da realidade, pastor, porque esse é o papel do Espírito Santo, convencer o ser humano e não desistir do ser humano, porque o objetivo de Deus é salvar as suas criaturas. Oh, irmãos, eu fui um filho pródigo um dia, conheci a palavra de Deus, me afastei, fui nas profundezas do pecado. E sabe, pastor, aonde eu estava, por mais que eu tentasse fugir, Deus nunca desistiu de mim. Não foi um pastor que foi me buscar, não foi um ancião, não foi um líder, ninguém. Um dia em São Paulo, trabalhando de cobrador de ônibus, louco, cheio de droga na cabeça. Mesmo assim, irmãos, o
o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração. E naquele dia eu falei, eu vou voltar.